Vocês que são empresários, eu imagino que na sua maioria todos são empresários aqui, ou pretendem ser, tem uma característica muito própria do empresariado, que é essa coisa de levantar a ideia, de trazer a ideia. A assessoria jurídica ela só pega a ideia do empresário e diz assim, opa, como é que eu vou aplicar isso aqui na legislação? Então é dessa forma que eu quero tratar essa minha apresentação de hoje. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se for possível, vamos tentar colocar essas perguntas para o final da apresentação, que eu tenho uma quantidade de slides um pouco extensa, no modelo como era e no modelo como passa a ser. Mas, de qualquer forma, se for possível, depois eu quero dizer para vocês que eu tenho um e-book que foi feito pela nossa assessoria jurídica lá de Santa Catarina. Esse e-book vai esclarecer toda a apresentação que eu fiz aqui, e quem tiver interesse pode me passar um e-mail depois que eu vou colocar aqui, para a gente poder trocar experiências, discutir, apresentar a própria apresentação que foi feita, e o e-book vai ser encaminhado. Tá bom? Vou passar aqui. Bom, esse aqui é um pequeno resumo da minha qualificação. Eu sou sócio do Pirajá Martins Advogados, coordenador jurídico do Sebrae Santa Catarina, diretor da Boston Innovation Data, uma empresa de internacionalização em Santa Catarina, especialista em direito processual civil, especialista em gestão do Sistema S, que é a área que eu mais me especifiquei na data de hoje, pós-graduado em Direito do Trabalho e vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem de Santa Catarina. O objetivo, como eu disse, é trazer as principais mudanças. Nem todas estão aqui, nem todas. Mas eu tentei, de alguma forma, resumir essas principais mudanças dentro do impacto do pequeno negócio, que é o nosso público de hoje. Eu dividi a minha apresentação em 4 grandes grupos. Direito do trabalho, que seria efetivamente a relação dos contratos diretos e indiretos. A terceirização, que eu poderia dar uma aula especificamente sobre isso. É um tema que é muito extenso e que trata de muitos aspectos dentro da nossa realidade, principalmente na realidade das startups. E os dispositivos revogados da antiga lei. Quais são os dispositivos que não valem mais? Né? Esse é o item 3. E aí, no final, eu abro para que a gente possa esclarecer as dúvidas gerais. Podem fazer perguntas no decorrer da apresentação? Com certeza. Mas se a gente conseguir resumir isso ao final, bacana também. Bom, o dispositivo legal. 13.467/2017. Essa é a lei. Ela foi publicada em 14/7/2017. E tem um prazo para entrar em vigor de 120 dias. Não são 3 meses específicos, então não é 14/11, é 11/11 que passa a valer essa lei especificamente. Então são 120 dias corridos e aí nós estamos contando a partir do dia 11/11/2017 a vigência efetiva dessa lei. Eu abro aqui a apresentação para tratar da jornada de trabalho, que é uma regra muito específica da CLT. O que é jornada de trabalho? Trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, com intervalo de 1 hora. Não trabalha aos sábados. Essa é a regra. Em geral, é assim que funciona. Hoje em dia, com a realidade das startups, quem é que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18? Dificilmente a gente encontra isso na realidade. A lei, a norma trabalhista, ela é de 1943. Vocês podem imaginar que em 1943, a mãe de vocês não vivia nem essa realidade de hoje. Realidade de trabalho, de teletrabalho, realidade de trabalho por hora, realidade de trabalho em coworking. Então é óbvio que uma legislação de 1943 jamais poderia atender requisitos das regras de hoje. E a legislação ela sempre está atrasada aos fatos sociais. Primeiro o fato surge, para depois a legislação se adaptar. Isso é natural do direito. Então é por isso que a adaptação dessas normas demora um pouco mais de tempo. Então falando de jornada de trabalho, pode passar para a gente. Eu começo com um modelo, como eu disse. Como era? Como é que a CLT estabelecia a jornada de trabalho? O artigo 4º considerava como tempo à disposição do empregador o período em que o empregado se encontrava nas dependências da empresa. Troca de uniforme, higiene pessoal e tempo de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho eram considerados tempo à disposição do empregador e jornada de trabalho. Veja que absurdo. Se eu me deslocasse até um ambiente de trabalho, isso era jornada. Isso era computado como hora de trabalho e poderia ser considerado, inclusive, como hora extra. E isso, para quem trabalha com pequenas empresas, é um grande problema. Porque há algo chamado de insegurança jurídica. De que forma que eu vou estabelecer meu pequeno negócio e, às vezes, até fornecer o
o deslocamento do meu empregado e considerar aquilo como jornada de trabalho. Então, naquela época, que já vai, a partir de 11 de novembro já não vale mais, era essa a regra. Vamos passar agora. Como passa a ser? Não será computado como período extraordinário por tempo que exceder a jornada normal. Quando? E aí, elenca o rol, especificamente, quando que não passa a ser mais jornada de trabalho. Passa para a gente. O empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em casos de segurança. Um exemplo disso, eu estou no meu ambiente de trabalho e começa a chover de forma torrencial. Eu não saio daquele local. Eu fico segurando para segurar a chuva, o espaço e tudo mais. Aqui na jornada de trabalho, é tempo de trabalho? Claro que não. Mas antigamente era. Mais condições climáticas, a mesma coisa. Não é jornada de trabalho. Se eu estou esperando de alguma forma, existiam outros casos também, como por exemplo, eu estou num ambiente, numa empresa, onde ela me fornece, após a minha jornada de trabalho, ginástica laboral. Eu saio às 6 horas, eu tenho lá uma ginástica laboral para fazer. Eu não sou obrigado a fazer essa ginástica laboral. E aquilo ali era considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, jornada de trabalho. Ele podia pedir hora extra. Ou seja, eu estou dando um benefício na qualidade de empregador e recebendo um revés no sentido de pagar hora extra para o meu funcionário. Então, a partir dali, passa a não ser, pode passar. Adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, alguma prática religiosa, descanso mesmo. Se eu estou descansando, eu não estou tempo à disposição do empregador. O empregador está me dando a condição de descansar. E se eu estou descansando, eu não estou executando o serviço. Portanto, não pode ser considerado jornada de trabalho. Lazer é a mesma coisa. Se eu executo algum tipo de lazer, aquilo ali não é jornada de trabalho. Claro que isso difere um pouco da realidade das startups também, porque aqui se mistura um pouco a questão do lazer com o trabalho. Você trabalha com um sistema de coworking, você senta, você conversa, você discute e ao mesmo tempo você está trabalhando. Então essa é uma outra realidade. Estudo, alimentação, atividades de relacionamento social e higiene pessoal não são considerados também como tempo à disposição do empregador. Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca. Isso acontece muito, e não é o caso das startups também, em empresas, por exemplo, como carboníferas. Lá em Santa Catarina nós temos muitos. E os equipamentos de proteção individual são totalmente necessários para a realização daquele serviço. E naquele período, nesse momento de contratação, era considerado tempo à disposição do empregador o momento de colocar o equipamento de proteção individual. Você pode imaginar, né? Você desce uma mina com 40 metros e ainda tem que colocar um equipamento de proteção individual que gera aí 30 minutos, mais ou menos, de trabalho. Isso era tempo à disposição do empregador. Hoje passa a não ser mais. Jornada de trabalho e horas em itinerário. O que é horas em itinerário? É aquele período de deslocamento entre a casa do empregado e o local de trabalho. Como eu disse anteriormente, mesmo que o empregador, naquele período, fornecesse um ônibus para que ele se deslocasse ao local de trabalho, aquilo ali era considerado horas de trabalho. Portanto, poderia ser considerado hora extra. A partir de agora, não. O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público era computado na jornada de trabalho. Agora, como passa a ser, artigo 58, parágrafo 2º, o tempo que o empregado levar para ir e voltar do trabalho, independentemente da condução, não será computado na jornada. Esse é um ponto importante, porque a gente tem visto alguns mitos apresentados pela mídia com relação aos impactos da reforma trabalhista. Em geral, esses mitos são sempre muito extensivos à contrariedade da precariedade dos direitos do empregado. Não é bem verdade. Em alguns aspectos até você pode falar um pouco de precariedade, mas em outros você percebe que há uma proteção a um pequeno negócio. Qual é o pequeno negócio que tem condições de oferecer condução para o empregado e ao mesmo tempo ainda pagar hora extra? Fica impossível, fica inviável. Né? O banco de horas, que é uma regra também definida para grandes empresas de grande porte, onde você tem uma quantidade de hora extras muito grande. Né? Então, exemplo, essas empresas montadoras de carro, que tem uma quantidade de hora extra durante o ano enorme. Né? Então, se estabeleceu uma regra chamada banco de horas, onde eu computo as horas extras, mas não pago. E no decorrer de um ano, eu compenso essas horas extras. Né?
Como que funcionava o banco de horas antes da reforma trabalhista? O banco de horas somente poderia ser instituído por negociação coletiva, devendo as horas serem compensadas dentro de um ano. Negociação coletiva são as tais convenções coletivas e acordos coletivos. A diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo é que na convenção é a relação estabelecida entre sindicato patronal e sindicato de empregado. E no acordo coletivo é entre empresa e sindicato de empregados. Qual que tem mais vigor com relação a essas normas? A aplicação ela é de cima para baixo. Convenção primeiro e acordo em segundo. O acordo não pode convalidar normas da convenção. Tá? Como passa a ser? No parágrafo 5º do artigo 59, autoriza o banco de horas mediante acordo individual com o empregado, com limite de 6 meses para a compensação das horas extras. Muitos têm me perguntado sobre isso. Bom, agora a reforma trabalhista ela trata do limite de compensação em 6 meses, mas o banco de horas da minha empresa era de 1 ano. Eu posso manter em 1 ano de compensação? Posso, desde que esteja previsto no meu acordo coletivo, na minha convenção coletiva. Hoje, a grande regra que se altera com a reforma trabalhista é o tal do acordado sobre o legislado. Se eu acordar alguma coisa diferente do legislado, o acordo vale mais. A regra entre as partes vale mais. O grande impacto dessa reforma trabalhista, na minha concepção, tem a ver com a separação de uma relação entre as partes e o afastamento do Estado. Ou seja, o Estado passa a não intervir mais na relação de trabalho, na relação de emprego. E você tem condições de estabelecer uma relação entre partes, desde que eu tenha os princípios que norteiam o direito do trabalho previstos, que são da boa-fé objetiva, do princípio da proteção ao empregado, do princípio da proteção salarial. Nesse sentido, nós podemos prosseguir. Compensação de jornada, só como era, né? Somente por norma coletiva ou acordo individual escrito, a prestação de horas extras habituais descaracterizava o acordo de compensação de jornada. Como passa a ser? Parágrafo 6º. Permite a compensação por acordo individual tácito ou escrito, devendo a compensação ocorrer no mesmo mês. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Isso serve muito para quem trabalha com empregado doméstico. Esse é um grande ponto, né? Quem trabalha com empregado doméstico sabe. O empregado doméstico tem que trabalhar das 8 às 18, num horário definido de 8 horas, com intervalo de 1 hora. Eu desafio alguém aqui a dizer qual é a empregada doméstica que faz intervalo de jornada de 1 hora. Porque ela vai ter que sair da tua residência e vai dizer, não, vou lá almoçar e já volto. Isso não existe. Não existe. Então, o acordo de compensação individual serve muito para esse caso. Porque acontece, por exemplo, de você fazer um contrato de trabalho de 44 horas semanais, que é a regra permitida, mas a tua empregada não trabalhar os sábados. E você colocar lá 1 hora a mais por dia para que ela possa não ter que trabalhar os sábados e compensar naquele mesmo mês. Essa é a grande regra do acordo individual e passa a valer a partir da reforma trabalhista. Jornada 12 por 36. Essa é uma grande vitória dos enfermeiros, desses vigilantes que trabalham aí de forma noturna, né? Então, não havia nenhuma norma, somente poderia ser feito o acordo de 12 por 36 por norma coletiva. A partir de agora, pode passar, permite que as partes, em comum acordo individual ou coletivo, estabeleçam um horário de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Esse é um grande ponto também da reforma trabalhista. Um dos pontos importantes e que, de certa forma, são contraditórios é no sentido de que a reforma trabalhista ela traz a possibilidade das partes negociarem sem a presença do sindicato. Só que, de alguma forma, ela também tira os poderes do sindicato no sentido de não ter mais a contribuição obrigatória, que é a grande discussão. Os sindicatos ficaram o tempo inteiro, ao invés de discutir a reforma trabalhista no seu todo, ficaram discutindo sobre a contribuição obrigatória e deixaram o trem passar. Essa que é a verdade. Aí chegamos ao ponto do acordado sobre o legislado, que é o que eu falei anteriormente. A partir de agora, o que vale mais é o acordado. Se nós estamos acordando com boa-fé objetiva, se há uma regra bem feita, com proteção do empregado, vale mais do que o legislado. Quando eu falo de CCT e ACT, CCT são convenções coletivas de trabalho e ACT são acordos coletivos de trabalho. Elas não podiam deliberar sobre matérias de saúde e segurança no trabalho. Jurisprudência, quando eu falo de jurisprudência, é o entendimento dos tribunais a respeito disso, tribunais do trabalho em especial.
ampliava o conceito de saúde e segurança aos limites de jornada e intervalo. Qualquer assunto de saúde não podia ser tratado se não fosse por CCT e ACT. Como passa a ser? Tem prevalência sobre a lei e as matérias objeto de negociação foram ampliadas, permitindo-se, entre outros, negociar sobre. E aí, vejam bem, não é tudo que pode ser acordado por meio de convenção coletiva. A nova lei, ela traz um rol taxativo. Taxativo é aquele rol. Eu não posso fazer além daquilo. O que traz também uma segurança para o empregado. Pacto contra a jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. A Rede Globo fez uma miscelânea a respeito disso. Ela disse assim, não, o próprio William Bonner no Jornal Nacional disse o seguinte, não, a partir de agora nós vamos conseguir reduzir, os empregadores vão poder reduzir a jornada de trabalho dos empregados, vão aumentar a quantidade de hora extra. Não é verdade. Limites constitucionais, a Constituição é de 1988. A regra é assim, pacto contra a jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Se eu não observar, é ilegal. Essa norma é ilegal. Banco de horas anual. Posso negociar? Posso, aqui está previsto. Tem aquela regra dos 6 meses. Agora pode ser com 6 meses. Mas se eu quiser negociar com horas anual, eu também posso. Intervalo entre a jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos. Essa é uma regra muito interessante, porque muitos modelos de trabalho fazem com que a pessoa, o próprio empregado, não queira fazer uma jornada, um intervalo entre a jornada de 1 hora. Muitos. Lá em Blumenau, em Santa Catarina, que nós temos uma colônia alemã muito forte, a maioria dos empregados de empresa acabam não indo para suas residências para almoçar. E eles preferem muito mais fazer o almoço na própria empresa e sair mais cedo para encontrar suas famílias do que ficar 1 hora com o intervalo entre a jornada, que era a regra prevista anteriormente. Então esse é um grande benefício para quem tem interesse em sair mais cedo do trabalho. Agora, posso manter o intervalo de 1 hora? Posso, desde que acordado. Teletrabalho. Essa é uma grande inovação do teletrabalho e que serve muito bem para as startups. Né? Antigamente não havia uma previsão de teletrabalho. O teletrabalho é aquele trabalho que o empregado trabalha dentro da sua residência com todas as condições de trabalho fornecidas pelo empregador. Então, essa é uma regra nova que é permitida desde que esteja previsto numa cláusula coletiva. Regime de sobreaviso e trabalho intermitente. O trabalho intermitente também é uma outra grande inovação da reforma trabalhista, que traz efetivamente aquele contrato de trabalho por hora. Se eu tenho horas de trabalho naquele mês, eu recebo pelo número de horas de trabalho. Se eu não tenho, eu não recebo e continuo com a minha carteira assinada até o final. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Tudo isso pode ser feito previsto em acordo coletivo. Por favor. Modalidade de registro de jornada de trabalho e troca do dia do feriado. Isso é muito importante. Aqui no Sebrae, por exemplo, nós tínhamos um banco de hora e, por exemplo, dia 12 agora nós vamos ter o feriado na quinta-feira. E certamente nós emendaríamos sexta e teríamos que colocar essas horas de trabalho no banco de horas. E as atividades meio, em geral, não conseguem compensar esse banco de horas. Eles ficam negativados no banco de hora e ao final de um ano não conseguem fazer essa compensação. Então, a partir de agora, previsto em acordo coletivo, eu posso transferir o meu feriado de quinta-feira para sexta e trabalhar normalmente na quinta. Essa é uma regra nova. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Esse é um ponto importante e que muitos que criticam a reforma trabalhista criticam nesse ponto. Porque o que acontece? Quando eu trabalho em ambiente insalubre, toda vez que eu quero ampliar a minha jornada, ou seja, eu quero que o meu empregado trabalhe mais, eu tinha que ir lá no Ministério do Trabalho e Emprego e pedir uma autorização. Isso demorava pelo menos 60 dias. E, obviamente, em alguns casos, não resultava em nada, porque a empresa tinha necessidade de executar o serviço da noite para o dia, senão ela não ia fazer prorrogação de jornada. E aí, agora, com a regra prevista no acordo coletivo, ela tem condição de fazer isso sem autorização do Ministério do Trabalho, desde que acordado com o empregado. Participação nos lucros ou resultados da empresa, essa é uma regra também. Aqui no Sebrae, por exemplo, nós aplicamos a participação nos lucros, ou seja, há metas individuais e coletivas e de equipe, onde eu gero a necessidade de atingir essas metas por parte dos empregados e ao final do ano eu calculo isso e pago como se fosse o 14º salário. Né? E esse salário tem cunho indenizatório, ou seja,
não incide imposto de renda. Então é uma bela verba que o empregado pode receber. Isso serve para as empresas privadas também. Justiça do Trabalho, como era? O Poder Judiciário tinha plena autonomia para declarar nula uma cláusula coletiva. Essa é uma grande briga da Justiça do Trabalho. A Associação de Magistrados Trabalhistas ingressou com uma medida já judicial para discutir essa norma aqui. Por quê? Porque a partir de agora eles perderam muita força. Quando eu tratava de norma coletiva, e isso trazia uma insegurança jurídica para o empregador de uma forma enorme, eu estabelecia regras, e vou trazer para vocês um caso específico de Santa Catarina, que traz de novo a realidade das carboníferas. Na carbonífera, era obrigatório você fazer uma jornada de trabalho de 6 horas, está previsto na CLT. E aí os empregados, num dia de uma convenção coletiva, disseram o seguinte: eu não quero mais trabalhar no sábado. Não quero mais. Eu quero ficar com meus familiares no sábado. Em pleito dos empregados. Vamos incluir 1 hora e 12 minutos de segunda a sexta e não vamos trabalhar o sábado. Ou seja, eles faziam uma jornada de trabalho de 7 horas e 12 minutos. Isso foi previsto em convenção coletiva, todo mundo concordou, os empregadores concordaram, colocaram na convenção coletiva e quando o empregado saía da carbonífera, pediu 1 hora e 12 de extra. Ou seja, quebrou mais de 50% das carboníferas, por conta da nulidade dessa cláusula. Então, se há uma previsão de acordo e se as partes acordaram com boa fé objetiva, não tem por que anular uma cláusula nesse sentido. Como passa a ser? Com a nova regra da prevalência da norma coletiva sobre a lei, a Justiça do Trabalho deverá interferir minimamente nos acordos, limitando-se a analisar a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. Passa mais um slide para a gente, porque daí eu vou dizer o que é o negócio jurídico. O artigo 104 do Código Civil estabelece o que é o negócio jurídico. 1. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, não defesa é proibida. Né? Se ela for proibida, obviamente, o judiciário vai poder analisar. Se o agente é capaz, ou seja, se ele é um sindicato que representava a categoria ou não, e se o objeto é lícito, obviamente. Eu não posso negociar o objeto ilícito, alguma coisa que esteja fora da legalidade. Limites não havia. Na época não havia, como passa a ser, ela passa a estabelecer limites. O 611B constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo. E aí ela traz o rol desses objetos ilícitos. Pode passar para a gente. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, ou seja, essa é uma regra que não pode ser negociada. O seguro-desemprego é um direito do empregado. Eu não posso simplesmente dizer, não, você não vai ter mais seguro-desemprego. Essa é uma regra que está prevista no rol taxativo. Valor de depósitos mensais da indenização decisória do Fundo de Garantia. É outra regra prevista na Constituição Federal. Nós não podemos alterar isso por meio de convenção coletiva. Salário mínimo. Está aí um grande ponto que a Rede Globo discutia. Vamos reduzir o salário mínimo por meio de convenção coletiva. Não pode. O rol é taxativo. Valor nominal de 13º salário. São os últimos 12 meses do salário da pessoa. E salário diz respeito a gorjetas, participações e tudo mais. Então, você tem que calcular o 13º salário baseado no salário e não em outra coisa. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, sempre com os adicionais previstos em lei. O adicional noturno tem uma previsão legal, então você não pode alterar, a não ser que seja para mais. Sempre que a norma for mais benéfica ao empregado, você tem condições de alterar. Proteção do salário na forma da lei, já foi dito, constituindo crime sua retenção dolosa. Ou seja, até a inovação da reforma trabalhista traz uma regra para o empregador de crime. Ou seja, se eu fizer a retenção salarial, eu estou praticando um crime, sujeito a sanções penais. Repouso semanal remunerado é outra regra que não pode ser alterada. Se eu trabalhei de segunda a domingo, eu tenho que dar o repouso semanal remunerado em algum dia. Se eu não der, hora extra. Remuneração do serviço extraordinário superior a 50%. Essa é outra regra. Se eu estou praticando a hora extra, eu tenho que dar um limite superior a 50%. Posso dar 100? Posso. Só não posso dar 40%. Números de dias de férias devidas ao empregado, que é um número sempre de 30. Há uma regra que alterou aqui na reforma trabalhista com relação a férias. A partir da reforma trabalhista, antes da reforma trabalhista, só se podia parcelar férias em 2 vezes. E quem tem
abaixo de 18 e acima de 50 não poderia fracionar. A partir da reforma, ela pode fracionar 3 vezes, sendo que uma delas tem que ser 14 dias. E quem tem abaixo de 18 e acima de 50 podem fracionar. Os 50 atualmente são os novos 40. Vamos ser sinceros. Tem gente com 50 anos melhor do que eu. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário. É o famoso terço constitucional das férias. Toda vez que você tem um empregado e você concede a ele férias, você paga um salário mais 1/3. Isso não pode ser suprimido também por meio de acordo coletivo. Licença maternidade com duração mínima de 120 dias. Ah, posso dar licença maternidade de 180, desde que previsto em convenção coletiva é mais benéfico ao empregado, eu posso dar. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Hoje a gente sabe que o aviso prévio pode estender mais do que 30. Se trabalha mais de 2 anos na casa, já passa para 40 e vai até o limite de 90. Essa regra também não pode ser alterada. Adicional de remuneração para as atividades penosas e insalubres. Todos os adicionais previstos em lei também têm que ser respeitados. Insalubres, perigosos e penosos. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive sob descontos não autorizados pelo empregado. Esse é o grande ponto. Aqui que vem a história da contribuição obrigatória. Se nós percebemos, a maioria das convenções coletivas hoje tem a previsão da contribuição obrigatória. Há uma cláusula nesse sentido que estabelece que o empregado deve pagar lá um X de salário no dia da data base. Essa regra ela passa a não viger mais a partir do dia 11 de novembro, mesmo que ela esteja prevista na convenção coletiva anterior. Então, os sindicatos eles vão ter que negociar novamente a possibilidade de pagar essa contribuição, que de alguma forma traz um certo desconforto para o sindicato, porque a contribuição obrigatória era o orçamento do sindicato, e hoje o sindicato perdeu muita força por isso. Direito de greve, previsto na Constituição Federal, essa é uma regra que também não pode ser suprimida. Intervalo entre a jornada. Como é? Caso não fosse integralmente usufruído, seria devido o pagamento do período inteiro como extra, com natureza salarial. Como é que funcionava antes? Eu tinha lá um intervalo de 1 hora para fazer, só que eu fiz 30 minutos. Quando eu fosse acessar a Justiça do Trabalho, eu ia pedir 1 hora como extra e ganhava. Hoje, muda da seguinte forma. Se o intervalo entre a jornada não for integralmente usufruído, será devido o pagamento apenas do período não gozado. Isso é claro, né, gente? Eu gozei 30 horas de intervalo, 30 minutos de intervalo entre a jornada. Os outros 30 minutos podem ser contados como extra. Agora, o total não. Essa é a regra. Teletrabalho, que é a nova alteração. Não tinha regulamentação nenhuma e ele passa a ser da seguinte forma. Trabalho prestado preponderantemente fora das dependências do empregador, o comparecimento esporádico à empresa não descaracteriza o regime. Ou seja, esse teletrabalho pode ser realizado. Agora vamos pensar da seguinte forma. Na minha empresa, eu já tenho funcionários que trabalham com carteira assinada normalmente. E eu quero transformar eles num contrato de teletrabalho. Isso vai trazer um prejuízo. E eu sempre digo, a empresa tem que planejar essas migrações. Não adianta simplesmente demitir e readmitir. Tem que verificar custos. Porque para demitir, eu preciso pagar todas as verbas decisórias daquele funcionário. E ainda tem que dar um prazo de 18 meses para poder realizar um teletrabalho. Então não é simples assim. Né? Nós temos que repensar. Agora vamos dizer que eu tenho um setor que pode trabalhar com teletrabalho e que ainda não existe na minha empresa. Esse sim. E por isso que eu digo, a reforma trabalhista pode gerar novos empregos. Gente que está trabalhando na informalidade, que de alguma forma pode agora passar a trabalhar na formalidade por meio de teletrabalho e reduzir os custos da empresa. Deve ser pactuado por escrito, como eu disse anteriormente, especificando as atividades que serão realizadas pelo empregado. Está excluído do controle de jornada, artigo 62, parágrafo 3º da CLT. Nesse caso, no teletrabalho, eu não preciso controlar a jornada do meu empregado. Isso é muito positivo. Eu tenho que controlar a quantidade de trabalho, a demanda que ele está exercendo, a entrega dele, de fato. Poderá passar para regime presencial e vice-versa. Ou seja, se eu trabalho no regime presencial, eu tenho condições de me transformar em teletrabalho, desde que os custos sejam interessantes. E se eu trabalho no teletrabalho, eu tenho condições de transformar em presencial quando eu começar
a perceber que esse empregado começa a acessar mais a minha empresa. Porque na Justiça do Trabalho, no direito trabalhista, se rege outro princípio, que é o contrato da teoria da aparência. Então, se eu estabeleço um teletrabalho com o meu empregado, mas de fato ele trabalha presencialmente na minha empresa, esse contrato está quebrado, automaticamente. Então, eu tenho que ter esse controle diário no sentido de perceber que aquela relação está mudando. A empresa deve arcar com os custos de home office. Olha que interessante isso. Como aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura e adequação do trabalho remoto. Bem como reembolsará as despesas previstas em contrato. Aqui entra a minha parte, né? Eu acho que agora a empresa, de qualquer maneira, vai precisar de uma assessoria jurídica. Porque eu pergunto a vocês, por exemplo, luz, eu vou pagar do empregado? Internet, porque ele vai usar, eu vou pagar? Se eu não fizer, na qualidade de empregador, um contrato muito bem amarrado, com todas as previsões, certamente eu vou pagar. Eu tenho participado muito dessas discussões sobre a reforma trabalhista. Semana passada eu tive um evento com a participação de mais de 150 juízes do trabalho em Santa Catarina e um ministro do TST. Vocês podem perceber que eles não têm o menor interesse em aplicar essa legislação, essa nova legislação, que de certa forma vai favorecer o pequeno negócio. Eles não têm o menor interesse. Então, se nós não nos resguardarmos, não tivermos uma boa assessoria jurídica, onde estabeleceremos um contrato com todas as previsões legais, certamente a Justiça do Trabalho vai quebrar isso. E aqui é um ponto muito importante. Pode passar. Trabalho intermitente, que é a segunda inovação. Não tinha regulamentação nenhuma. E a lei passa a definir como trabalho intermitente aquele no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua. Isso é importante. Havendo continuidade, como eu falei anteriormente, rege-se o contrato aparência. Então vamos dizer que eu contrato uma pessoa para trabalho intermitente, mas ela está trabalhando de segunda a sexta por 8 horas. Não é mais trabalho intermitente. Agora, casos como, por exemplo, organizadores de eventos que trabalham com montagem e que tem lá no seu corpo de trabalhadores pessoas ociosas, mas que, por exemplo, chegam no sábado e tem que trabalhar 24 horas, isso cai como uma luva. Deve ser pactuado por escrito também. O trabalhador intermitente pode prestar serviços a outros empregadores, isso é muito interessante. Ou seja, eu posso ter um contrato de trabalho com um trabalhador intermitente, mas ele ter outro contrato de trabalho com outra empresa. E olha que interessante, o início do período de trabalho deve ser comunicado ao empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. E ele pode negar o serviço e não ser demitido por isso. Ele não pode ser demitido, desde que você, com 3 dias de antecedência, ofereça a ele aquele serviço. E agora eu falo para os contadores, é aqui que vocês vão ter trabalho. Vejam mais para frente, vamos lá. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato, olha a palavra, imediato, das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Ou seja, um exemplo, se eu tenho um trabalhador intermitente e ele trabalhou no mês 10 horas, ou trabalhou na semana 10 horas, e na outra semana mais 10, e na outra semana mais 10. A cada semana eu tenho que calcular tudo isso aqui e pagar. E pagar. Fica à vontade. Na carteira de trabalho normal. Na carteira de trabalho normal. Ele é um trabalhador como outro qualquer. A diferença dele é a jornada. Mas ele pode trancar os 3 registros na carteira? Pode. 3, 4, 5, 6. Não tem limite para isso. A jornada de uma semana ou um mês? Não tem previsão, é exatamente a não eventualidade que faz com que exista o contrato de trabalho intermitente. Então, na verdade, ele não tem uma jornada. Mas a previsão de que eu vou pagar ele todos os dias semanalmente? Você só vai pagar se tiver horas. Então vamos dizer que ele Mas teve... então a regra é que se ele tiver hora, é semanal. Não tem acordo. Se ele tiver hora, é diário. Ou seja, acabou aquele dia, eu já vou pagar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Por isso que eu falei que a contabilidade vai ter que ter um trabalho expressivo nesse Você sentido. usou o exemplo de 10 horas, mas você trabalha 10 horas só na terça-feira daquela semana. Exatamente. Então na terça-feira daquela semana você já termina o trabalho e já paga aí. Entendeu? Férias. Falando um pouco do parcelamento.
como funcionava. As férias só poderiam ser fracionadas em casos excepcionais, em 2 períodos, desde que um deles não fosse inferior a 10 dias. Menores de 18 e maiores de 50 não poderiam fracionar. Passamos a fazer da seguinte forma: as férias podem ser fracionadas em 3 períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias. Eu posso fracionar 14, 5 e 4? Posso. Agora, um deles tem que ter 14. E isso é uma norma de segurança, uma norma de higiene, uma norma de saúde. Ou seja, já está estabelecido que essa norma... Hoje em dia, poucas pessoas tiram 30 dias de férias. A grande verdade é que a maioria vende 10 dias. Né? A maioria quer vender 10 dias para ficar 20 dias lá liberado e fracionar em 10 e 10. Né? E aí já se fez um estudo de segurança e saúde, no sentido de que o essencial para a sua condição física e emocional são 14 dias. Então 14 é mínimo. Os menores de 18 e maiores de 50 também podem fracionar. Claro que hoje em dia menores de 18 já são pessoas que têm bastante conhecimento, 16 anos já votam, né? E os maiores de 50 certamente estão muito bem. Então tem condições também de fracionar isso de alguma maneira. Trabalho da mulher. Aqui vem um grande ponto e talvez uma grande crítica a essa reforma trabalhista. Né? A gestante ou lactante deveria ser afastada de atividades insalubres em qualquer grau. Agora, é possível utilizar a gestante em trabalhos insalubres, mas veja como fica a redação. Pode trabalhar em condições insalubres em graus mínimos, sempre graus mínimos, e médio, contudo, se o trabalho for prejudicial à lactação ou à gestação, não poderá ser exercido, cabendo ao empregado apresentar seu atestado. Vamos dizer que o empregador obrigue a gestante ou lactante a trabalhar em ambientes insalubres. Ela pode vir com o seu atestado, o laudo médico seu, e demonstrar que aquilo ali traz malefícios à gestação. É claro que isso aqui é uma crítica muito grande, principalmente ao direito da mulher, que hoje está em voga e realmente tem que ser respeitado. Né? Trabalhador autônomo, outra crítica enorme. Vejam, quando se fala em terceirização, quando se fala em trabalhador autônomo, se fala muito na relação de emprego, no vínculo de emprego. Será que se eu contratar um trabalhador autônomo eu tenho risco de ter uma ação judicial trabalhista requerendo o vínculo empregatício? Com toda certeza. E vejam, com a reforma também vai ter. Né? Não tenha dúvida que mesmo essa regra antiga que trata do trabalhador autônomo, a partir de agora, a Justiça do Trabalho vai verificar os requisitos da subordinação, os requisitos previstos no artigo 3º, para caracterizar o vínculo, que são quais? Subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade. Se esses 4 requisitos estiverem presentes, tenha certeza que você tem um trabalhador com um vínculo empregatício. Como passa a ser? A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado previsto no artigo. Aí, realmente, isso aqui foi um grande erro da aplicação dessa legislação. Porque eu tenho certeza absoluta, eu quero dizer isso para vocês com toda tranquilidade, que essa regra aqui não vai ser aplicada. A Justiça do Trabalho jamais vai aplicar essa regra. Vamos dar um exemplo de autônomo famoso, o representante comercial. O representante comercial não se caracteriza pelo vínculo de emprego exatamente porque ele tem toda uma regra própria. É difícil controlar a jornada do representante comercial. Ele sai e bate de porta em porta para realizar vendas. É completamente diferente. Ele tem um critério de registro no conselho de representante, que é totalmente diferente. Esse é um trabalhador autônomo específico, que, portanto, não tem um vínculo de emprego, porque os requisitos do artigo 3º não estão previstos. Agora, se eu contratar um autônomo para ficar na minha casa, como prestador de serviço, trabalhando das 8 às 18, com intervalo de 1 hora, tenha certeza que aquilo ali vai ser considerado vínculo de emprego, mesmo com essa nova regra. Tá? Salário e remuneração. O salário é integrado da seguinte forma, como eu disse anteriormente, o que integra para fins salariais? É isso aqui, ó. Importância fixa estipulada, comissões integradas, percentagens integradas e gratificações ajustadas a abonos pagos pelo empregador. Nesse ponto aqui, o empregador às vezes gostaria de estabelecer um prêmio por merecimento e ele não estabelecia isso por conta de que isso se tornava salário. Então, a partir da nova reforma, pode passar, as diárias para viagem também eram consideradas acima de 50%. Quando eu pago uma diária para o meu empregado, acima de 50% do valor do limite salarial, aquilo ali passa a vincular a salário. No caso do Sebrae é bem específico isso, por exemplo. A
aqui nós temos muitos colaboradores que se deslocam. E aí a diária ultrapassa o limite salarial de 50%. Aquilo ali que ultrapassa 50% passa a ser considerado para fins de salário. Ou seja, eu tenho que calcular o 13º nesse valor. Né? A partir de agora não. Pela importância fixa estipulada, gorjetas, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador. Apenas. Só isso integra para fim de salário. Pode passar. Diárias para viagem deixam de ter natureza salarial, ou seja, qualquer diária, mesmo aquela que exceda 50%. Pode falar. No slide anterior eu não vi ali a respeito de alguma coisa ligada à produtividade. Vamos supor que se alguém tem algum funcionário que produz em determinada quantidade de serviço e outro produz mais. É possível mensurar isso. É possível pagar diferente também? Você diz comissão, por exemplo? Pode ser. Não sei como é a nomenclatura. Sim, é possível. Essa comissão também entraria na questão dos encargos. Agora não. Agora não. Antigamente entrava. Agora passa a não integrar mais o fim salarial. Mas tudo isso, como eu digo sempre, depende de um planejamento interno. Verificar se o pagamento dessas comissões não pode gerar, por exemplo, uma possibilidade de equiparação salarial dentro de um mesmo setor. Então não adianta nada eu te dizer, é possível ou não é possível. Eu precisaria entender melhor a situação da tua empresa para poder verificar, olha, realmente vão poder aplicar aqui as comissões sem qualquer risco no sentido de uma equiparação ou no sentido de uma outra questão que porventura possa surgir naquele setor específico. Prêmios podem ser negociados livremente entre as partes sem natureza salarial, ou seja, se eu estabelecer um prêmio por merecimento, vamos colocar aqui, quem atingir a meta aí de 150 mil vendas até o final do ano vai ganhar um prêmio por isso e esse prêmio vai ser pago. Isso não é mais natureza salarial. Então o empregador tem condições de fazer isso. Tá? Era ilícito, tá? Alteração da função e cargo de confiança. O que é o cargo de confiança? É o cargo gerencial, né? Aquele que recebe um adicional de função de 40% e não bate ponto. E tem subordinados aí, tem uma equipe sobre ele. Né? Esse pessoal, na época, era ilícita a alteração do contrato de trabalho quando acarretasse prejuízo diretos ou indiretos ao empregado. Como passa a ser? A reversão do empregado da função de confiança para o cargo de origem não lhe retirava o direito à gratificação recebida. Ou seja, se eu fosse gerente na época da lei anterior e eu exercesse essa função de gerente por mais de 10 anos, eu incorporaria esses 40% no meu salário. Tá? Eu teria direito a incorporar esses 40% de adicional no meu salário, mesmo que eu saísse da função gerencial. A partir de agora isso não existe mais. O retorno ao cargo de origem, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito de manutenção do pagamento da gratificação, que não será incorporado independente do tempo de exercício da sua respectiva função. Ou seja, eu posso retirar o meu gerente a qualquer tempo, isso é uma redução salarial permitida, desde que ele volte às suas atividades de origem e comece a bater ponto. Tá? Redução salarial. Esse é um grande ponto também que se discutiu muito na mídia. Agora nós vamos poder reduzir salário, agora os empregados vão poder fazer isso. Não é bem assim. A redução salarial já existe desde 1965. Tá? É uma regra tão antiga que nós nem éramos nascidos. A verdade é essa. Ela desde 1965 é permitida. Desde que eu comprove que a empresa está passando por momentos adversos. Recentemente nós tivemos isso com as grandes montadoras de carro. Eles não tinham condições de pagar mais salário. Ou eles fariam uma demissão em massa, ou eles reduziriam o salário e jornada de trabalho. Essa é a decisão. E foi feito isso por meio de convenção coletiva. E veja como funciona essa regra. Irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção no acordo coletivo. Essa é uma previsão do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que é de 1988. Esse recurso era usado, por exemplo, em situações em que a empresa estivesse com problemas financeiros, como eu falei anteriormente. Pode passar. O artigo 503 da lei de 1965, ele estabelece o seguinte: é lícita em caso de força maior ou prejuízo, devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente ao salário de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%. E o outro ponto é o seguinte: eu não posso fazer algo superior e inferior a 25%, e eu tenho que colocar na norma coletiva que eu não vou demitir ninguém. Eu não posso reduzir salário e demitir. Essa é outra regra, tá vendo? Essa é a lei de 1965 que estabelecia esses parâmetros e deveria ser feita por CCT ou ACT. Pode passar.
a regra passa a ser da seguinte forma: excepcionalidade, inclusive no artigo 611b, inciso 7 do texto da reforma, proibindo-se que CCT ou ACT reduza o salário na forma da lei. Ou seja, ela continua a mesma. Então essa história de que agora pode reduzir salário, isso já existia. A reforma só trouxe novas especificações. Pode passar. As diretrizes permanecem e deve ser feito por acordo e convenção coletiva. E mais um pouquinho para frente, se for pactuado cláusula que reduz o salário, deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada. Então essa regra continua. Ela não mudou nada desde 1965. E a mídia vem trazendo essas informações de uma forma bastante abrupta e que traz um pouco de insegurança para todos nós. Justa causa. Era regulamentada pelo artigo 482 e tem uma pequena alteração, mas que é bastante importante agora, com a demissão por justa causa. Bom, só para a gente fazer um arrazoado sobre o que significa demissão por justa causa e sem justa causa. Demissão sem justa causa, como já diz, é demissão imotivada. Eu quero demitir aquele funcionário, eu não tenho motivo algum, eu vou lá e pago todas as verbas rescisórias. Demissão por justa causa é um pouco diferente. Ele que dá motivo para que eu gere a demissão. E aí ele não tem direito àquelas verbas rescisórias. E está elencado aqui no artigo 482 quais são as possibilidades de demissão por justa causa. E a nova reforma trouxe uma nova alteração, que é a linha M. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência da conduta dolosa do empregado. Ou seja, exemplo, eu sou o advogado do Senai Santa Catarina e eu tenho a minha credencial da Ordem dos Advogados do Brasil. E por algum motivo doloso que eu pratiquei como advogado, eu perdi a minha habilitação. Isso motiva a minha demissão por justa causa, a partir da reforma trabalhista. Isso serve para qualquer um, contadores, motoristas, todos que têm essa habilitação, essa credencial para poder exercer a sua profissão. Acordo para extinção do contrato de trabalho. Isso é muito importante. Quando eu trato de extinção do contrato de trabalho, sempre se presume a participação dos sindicatos. A partir de agora não vai haver mais essa necessidade. Mas alguns instrumentos são criados para o sindicato participar, que é o tal do termo de quitação. Esse termo de quitação eu vou falar um pouquinho mais na frente e vai dar o que falar. Que a grande verdade é que os sindicatos de empregados não vão querer assinar esse documento. Eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente. Empregado e empregador podem deliberar sobre a extinção do contrato de trabalho sendo devidas as seguintes verbas: metade do aviso prévio, multa do FGTS ao invés de 40% em 20%, demais verbas da integralidade. O empregado só poderá movimentar 80% do FGTS. Por que isso existiu? Muitos sabem aqui que o empregado chegava para o empregador e dizia assim: eu não quero mais trabalhar. Eu estou aqui há 10 anos, me demite aí para eu pagar minhas verbas, pegar meu FGTS. E aí o empregador dizia: tá, eu te demito, mas me devolve aí os 40% de multa. Não era assim? Não era assim que funcionava? Então agora, com a reforma trabalhista, isso não precisa mais ficar velado. É possível fazer esse acordo, desde que eu estabeleça a metade do aviso prévio, desde que eu pegue a multa do FGTS e pague em 20% ao invés de 40%, e desde que eu coloque todas as verbas na integralidade para o empregado. Além disso, no que tange ao FGTS, ao invés de eu sacar ele na integralidade, eu vou sacar 80%. É justo, é justo. Ao invés de eu mentir ou esconder, que é o que acontecia aqui no Brasil, nós estávamos dando o famoso jeitinho brasileiro para resolver um problema, nós agora temos uma regra pactuada em lei e que permite essa possibilidade de fazer um acordo. Termo de quitação, esse é o grande ponto. Esse termo de quitação, ele vai dar o que falar. O que significa o termo de quitação? O termo de quitação é quando, durante um ano de contratualidade que eu tenho com o meu empregado, eu chego para ele, entrego o documento e digo assim: ó, assina aqui embaixo para dizer que todas as verbas que eu te paguei nesse ano, elas foram pagas efetivamente. E você não tem mais como pleitear isso na justiça. Isso é uma segurança gigantesca para o empregador e, ao mesmo tempo, uma insegurança gigantesca para o empregado. O grande ponto dessa história é que quem tem que validar isso é o sindicato. E eu entendo que o sindicato não vai fazer. Então, veja, essa é uma regra da reforma trabalhista que eu não sei dizer como é que vai funcionar. Tá? Nem eu, nem o judiciário, nem o sindicato, nem o empregado, nem o empregador. Só a prática que vai nos trazer essa alteração especificamente. É só no dia a dia que nós vamos perceber de que forma que isso vai funcionar. Existe essa regra pode ser utilizada. Agora, será que o sindicato vai assinar esse documento? Acho difícil.
é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmado o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria. Ou seja, posso firmar o termo de quitação particular? Pode, mas não vai servir para nada. Tá? Tem que ser assinado via sindicato. Famosa contribuição sindical. Obrigatória, sempre foi, empregados e empregadores. E agora, será devida desde que haja prévia e expressa autorização de ambos. Ou seja, a convenção coletiva anterior que estabelecia a contribuição obrigatória tem vigência? Não, eu tenho que negociar de novo, para que ela passe a ter vigência como contribuição obrigatória. E essa vai ser a grande briga daqui para frente. A ausência de registro na CTPS, esse é um outro ponto. CTPS é carteira de trabalho profissional. Tá? Esse é um outro ponto que altera e favorece demais a formalização de contratos de trabalho. Veja como funcionava. A empresa que mantivesse empregados não registrados incorreria numa multa valor igual a um salário mínimo. Para grandes empresas isso não é nada. Um salário mínimo são R$ 937. Então quer dizer, se eu trabalhar na informalidade ou não, a única multa que eu vou receber é um salário mínimo. Então muita gente continuava trabalhando na informalidade. Olha como funciona agora. R$3.000. Vale a pena continuar na informalidade? Eu tenho 10 funcionários na informalidade, vão ser R$30.000. Será que a empresa vai continuar mantendo os contratos de trabalho na informalidade? Eu acredito que não. E isso vai gerar mais empregos. Não tem a menor dúvida. Hoje nós temos uma gama de quase 13 milhões de desempregados. Com essa nova regra, eu acredito que isso cai. Terceirização. É um tema realmente que a gente poderia estar aqui se estendendo durante toda a noite para tratar dele. Né? Principalmente agora as alterações vêm a respeito da terceirização de atividade fim, mas também trazem requisitos da terceirização de atividade meio. E olha só que interessante a terceirização. Até então, a única regra que estabelecia a regra para regular a terceirização no país não era uma lei, era uma súmula. Súmula é o entendimento dos tribunais, ou seja, o judiciário legislando. É totalmente esquizofrênico, né? E a súmula que regulava especificamente a terceirização é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelecia lá alguns critérios para regular a terceirização de atividade meio, sendo que considerava a terceirização de atividade fim totalmente ilícita. Né? A Lei 13.429, que é a Lei do Trabalhador Temporário, também ali a mídia começou errando. Já disse assim, não, essa é a lei que traz a possibilidade de terceirizar a atividade fim. Isso também não é verdade, porque a terceirização de atividade fim só passa a ser lícita a partir do dia 11 de novembro de 2017, sendo que essa lei regula a terceirização de atividade meio. O que é atividade fim e atividade meio? Um exemplo, a terceirização de atividade fim são os objetivos da tua empresa. O que você efetivamente faz? Atividade meio são os serviços paralelos àquilo, contabilidade, assessoria jurídica, serviço de vigilância, faxineira, isso tudo era lícito. E a grande discussão é o seguinte, bom, terceirização de atividade meio eu posso fazer. E aí quem critica a terceirização de atividade fim diz, não, vou precarizar direitos. Bom, mas eu já faço de meio, por que eu posso precarizar o direito da terceirização de atividade meio e de fim não? E assim, com relação à terceirização, nós temos que nos adaptar ao mundo. O mundo hoje é globalizado. Quer dizer, se nós formos para a Europa, para o Japão, para a China, para outros lugares, todas as empresas atuam com terceirização de atividade fim. Isso é uma realidade. Por que o Brasil não pode? Isso faz com que não atraia recursos para lá. Essa restrição trabalhista proíbe o acesso de recursos de empresas que pretendem investir nas nossas empresas. Tá? Então, como passa a ser? A Lei 6.019/74 permite a terceirização de qualquer atividade da empresa, inclusive a principal. Assegura as mesmas condições relativas à alimentação, serviço, transporte e atendimento. Muita gente fala em precarização de direitos. Eu entendo que é complicado trabalhar com isso, porque se nós temos um sindicato, nós temos uma convenção coletiva que estabelece um piso salarial, que estabelece todos os adicionais necessários, como é que por conta de uma terceirização eu não vou conseguir manter esses direitos? Acho um pouco difícil. Tá? Pode passar. Mediante negociação entre empresas e prestadores de serviços e contratantes, poderá haver equivalência de salário e outros direitos. Esse é um grande ponto, porque o que acontece?
Quando eu terceirizava uma atividade da minha empresa, eu tinha um grande medo. Porque ao terceirizar, talvez eu reduzisse um pouco o custo salarial daquele funcionário da empresa interposta. Hoje, eu tendo essa empresa interposta, eu tendo colaboradores, eles não podem se equiparar. Ou seja, eu não posso pedir equiparação do colaborador da empresa pela empresa interposta. Então, isso traz uma segurança para o empregador também em terceirizar uma atividade. O contratante poderá ser pessoa física ou jurídica. Não recomendo fazer terceirização de pessoa física. Não recomendo. Porque aí você pode gerar a discussão sobre a equiparação. Eu recomendo que se faça sempre a terceirização por uma empresa interposta. Até porque é uma empresa que vai ter condições, inclusive, de arcar com seus custos trabalhistas. Proíbe a contratação de ex-empregado como terceirizado no prazo de 18 meses. Muita gente veio dizer, não, olha, agora vamos terceirizar tudo. As escolas vão terceirizar professor, os hospitais vão terceirizar enfermeiros. Não é assim. Pode falar. Eu não entendo muito bem nessa parte técnica, mas assim, como que uma empresa terceiriza a atividade fim? Se é a atividade da empresa, como que terceiriza isso? Ela, na minha cabeça, ela passa de parar de existir. Como que isso? Ou se você consegue dar um exemplo? Assim, Consigo, Senai. Ela pode fechar o contrato e muito fazer o serviço, terceirizar a atividade. Eu vou explicar. Nem sempre funciona, você tem toda a razão. Tá? Acho que foi uma boa pergunta sua, porque realmente, como eu sempre digo, se eu não fizer um planejamento da minha terceirização, aquilo ali pode se tornar até prejuízo para a minha empresa. Perceba, quando eu falo aqui em proibir a contratação de ex-empregado, então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa lá de posto de combustível e eu quero terceirizar toda a minha mão de obra, que são os fretistas. Né? Como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho essa regra aqui de 18 meses e ainda vou ter que demitir eles sem justa causa, pagar todas as verbas decisórias. É quase impossível. Tá? Então é claro que tem que exigir um planejamento. Agora eu vou dar um outro exemplo de possibilidade de atividade fim do Sebrae. O Sebrae ele tem toda uma estrutura por trás dele que trabalha na administração dele. Mas a atividade fim dele, que é consultoria, o pequeno empresário, é feita por terceiro. Por meio de um edital de credenciamento, por empresa interposta. E a empresa tem a capacidade técnica e se habilita a executar um serviço de atividade. Então, são modelos novos de negócio que surgem, que possibilitam sim a terceirização de atividade fim. Outro exemplo disso são as empresas automobilísticas. Todo o setor de produção das empresas automobilísticas é terceirizado. Todo. Desde o momento que o cara faz a roda, até o momento que ele constitui o carro, são todas as atividades fordistas terceirizadas. Vou dar um exemplo clássico. Em Santa Catarina acabou de chegar a BMW. Recentemente, foi realmente assim, um pulo para Araquari, que é uma cidade perto de Joinville, lá. Uma empresa enorme que gera empregos, que gera ISS, que gera uma série de coisas. Ela demorou 20 anos para colocar a empresa lá, exatamente porque não podia terceirizar a atividade fim. Sabe quantos funcionários a BMW tem? 5. Todos alemães. Todos alemães. O resto é empresa terceirizada. Isso é terceirização de atividade fim. Eu dou aula no MBA no final de semana e emito uma aula toda terça. Exato. E digo mais, tá? Quando a gente fala o seguinte, a reforma trabalhista, ela fez uma alteração na medula espinhal do direito do trabalho. Mas a grande questão do direito do trabalho não foi alterada, que é a questão principiológica, como eu coloquei inicialmente. Se existe boa fé, se as pessoas estão satisfeitas com aquilo, funciona. Tá? Funciona. Até mesmo terceirizar professor. A gente vê cursinhos, né, que atuam aí por hora e acabam ganhando por fora um salário totalmente necessário. Se os professores se unirem, construírem uma empresa em que todos são sócios e administram aquilo, talvez eles tenham vantagem nisso. E aí, como eu digo, por meio de planejamento, talvez isso gere vantagem, porque você afasta o quê? O Estado dessa relação. Só para vocês terem uma ideia, falando de vínculo de emprego, especificamente quando eu falo de carteira assinada, isso representa para o empregador 125% a mais do salário. Para onde vai esse dinheiro? 31% do INSS, 8% para o FGTS. Quem aqui quer depositar o seu dinheiro no FGTS, que rende menos do que a poupança? Ninguém. Quem aqui quer se aposentar pelo INSS? Ninguém. Ninguém sabe nem se vai se aposentar, porque já na nossa idade vai ser com 95. Essa que é a verdade. Então,
essa nova relação que se estabelece entre empregador e empregado, com outras possibilidades, com outras regras, afasta o grande problema das nossas vidas, que é o Estado. O Estado custa 125% a mais nessa relação. Essa é a grande questão. Tá? Vamos para os dispositivos revogados. Férias de menores, está revogado. Menores de 18 e maiores de 50, então, podem fracionar suas férias. Pode passar. Né? Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório o descanso de 15 minutos. Essa era uma regra da pausa da mulher. Toda vez que ela prorrogasse a jornada de alguma forma, ela tinha um intervalo diferenciado do homem. Isso até, de alguma forma, burla a nossa Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, né, etc. Então, nesse caso específico, esses 15 minutos foram suprimidos. Então, a mulher tem a mesma condição do homem nesse sentido. Né? Sem necessidade, homologação do TRCT, obrigatoriedade de homologar a rescisão de contrato em sindicato, não é mais obrigatório. Eu posso homologar a minha rescisão entre as partes, sem qualquer risco nesse sentido. Né? Pode passar. E era isso. Essas são as revogações. Gente, eu quero abrir para perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que o melhor momento desse debate é na hora que a gente vai começar a discutir com relação às perguntas, viu? Muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Eu vou fazer uma indagação sobre o sindicato. Né? Hoje todos são obrigados a ser sindicalizados e a partir de novembro não. O que ocorre? Hoje a gente paga o funcionário pelo piso do sindicato da empresa e é dele, que geralmente são obrigados. Ele agora vai poder, não é um risco que a empresa vai correr, por exemplo, ele deixa de ser sindicalizado aquela categoria, ele sindicaliza, por exemplo, a profissão dele, né, o conselho de profissão dele, e daí a gente vai pagar pelo sindicato, pelo sindicato patronal, e ele depois reivindicar o piso, sei lá, onde tinha um engenheiro. Vai falar, não, mas eu sou engenheiro, sou sindicato do engenheiro e não a de vocês da categoria tal. Não é um risco que se corre? Excelente pergunta. Veja, isso tem muito a ver com as questões relativas à convenção coletiva e acordo coletivo. Entenda uma coisa, a não obrigatoriedade da contribuição sindical não faz com que afaste a representatividade do sindicato de empregados. Se eu não pago a contribuição e se ela é voluntária, o sindicato continua me representando. Você está entendendo? Então, quando eu falo de convenção coletiva, que é uma regra estabelecida entre sindicato patronal e sindicato de empregados, não importa se eu pago a contribuição, eu tenho que seguir aquela regra. Então, falando de piso salarial, por exemplo, de engenheiro, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma convenção coletiva do teu sindicato patronal com o sindicato de empregados de engenheiro, no sentido de estabelecer um piso, mas eu não pago a contribuição obrigatória na qualidade de empregado, eu continuo tendo que estabelecer esse piso. Tá? Eu continuo tendo que estabelecer essa regra. Os sindicatos estão querendo discutir essa norma exatamente nesse sentido que você colocou. Eles estão querendo dizer o seguinte, bom, a contribuição não é mais obrigatória, mas a representatividade só vai valer a partir do pagamento. Mas isso não vai colar. Tá? Porque o sindicato ele tem representatividade erga omnes. O que é isso? Para todos. Para toda a categoria, mesmo que eu não a represente. A questão da contribuição obrigatória ela tem um cerne internacional. Nós temos normas internacionais de trabalho, que é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E existe uma súmula chamada súmula 87, que há 10 anos ela existe e o Brasil não recepcionou, que é exatamente sobre a voluntariedade da contribuição sindical. Então, em todo o mundo, inclusive na Europa, que a questão sindical é muito forte, é uma contribuição voluntária. E os sindicatos representam a categoria, mesmo que ele não pague. Legal. Pedro, vou fazer uma pergunta, não sei se é besteira, mas com essa nova lei do trabalho remoto, pode ocorrer de uma pessoa que é um freelance que trabalha para você de forma contínua querer dizer que existe um vínculo empregatício com você? Não tenha dúvida. Tá? Agora, com a promulgação da nova lei, a recomendação que eu tenho feito é que você reavalie realmente toda a sua relação de trabalho.
qual é a diferença da relação de trabalho para a relação de emprego? A relação de trabalho é o todo, a relação de emprego está contida no todo. Relação de emprego são aqueles que têm vínculo de emprego. E relação de trabalho são os prestadores de serviços na sua integralidade. Seja o autônomo, seja o freelancer, seja qualquer outro que tenha essa relação. Então você tem que rever essa relação e perceber efetivamente se nessa relação você tem presente os requisitos do artigo 3º da CLT que eu falei anteriormente. Subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade. Se você tiver esses requisitos presentes, tenha certeza que você vai ter que fazer um novo contrato. Um contrato que estabeleça uma relação de emprego e não mais de trabalho, porque o risco é grande. E ele já era, né? Agora ele passa a ser maior porque você tem condições de melhorar e não imputar tanto custo à sua empresa, porque o trabalho remoto custa menos. Meu Deus. Não tem problema. Acabou com a minha pergunta. Eu tenho dois questionamentos, um meio técnico aí, porque eu não conheço o assunto, não domino. E assim, quando eu vejo nos primeiros momentos lá que você explica o pagamento de hora de trabalho relacionado à locomoção, ao trabalho, ou a parte de vestimenta, né, eu não entendo o operacional disso, porque eu consigo perceber o seguinte, como você deu o exemplo da roupa técnica que o cara tem que pôr para se proteger. Então, se aquilo não faz parte do trabalho, eu posso escolher de não colocar. E aí, se eu me machucar, como que funciona essa dinâmica? E aí, a outra, que está dentro dessa mesma linha, é nessa parte do transporte. Se você, como empregador, me obriga a ir a algum lugar e essa parte não tá amarrada, então eu também acabo perdendo essa operacionalização e essa remuneração. E eu também tenho outro questionamento, mas Vamos, como diria Jack o Estripador, vamos por parte. Olha só. Entenda uma coisa, equipamento de proteção individual é uma regra de obrigação. O empregador tem que te obrigar a usar. O que passa a não ser mais regra é que o fato de ele estar vestindo o equipamento não é mais computado como hora de trabalho efetivo. Então vamos lá, um exemplo para a gente entender. Eu tenho lá um caso de carboníferas onde eu tenho um equipamento de proteção que parece um Robocop. Tem que colocar um negócio que demora quase 15 minutos para colocar. Eu coloco o equipamento e bato o ponto depois do equipamento colocado, certo? Essa regra que passa a ser da seguinte forma: o período em que eu estou colocando o meu equipamento não é considerado tempo de jornada de trabalho. Horas em itinerário, tá? Antigamente, tinha muitos casos que iam até o meu escritório e diziam assim: poxa, tem um local lá que o meu empregado não tem ônibus, não tem táxi, não tem como ele chegar aqui, e eu quero fornecer para ele uma condução. E aí eu dizia para ele: tudo bem, mas vai ter um risco. Qual? De que aquela hora seja considerada tempo de trabalho. E se ele trabalhar 8 horas mais aquela hora, é uma hora extra. Isso é injusto, de alguma forma, porque eu ainda estou fornecendo para ele uma condução e ainda estou dando uma hora extra daquilo, e ele nem trabalhou. Então, a partir de agora, se eu fornecer uma condução, ou se ele vier por meio de uma outra condução que não seja aquela fornecida, é o tempo de deslocamento normal. Eu quero trabalhar, eu saio da minha casa e vou até a minha empresa, que eu trabalho. E de certa forma, eu ainda pago para ele o vale transporte. E se estiver dentro da hora de trabalho, por exemplo, eu tenho que ir em 2 ambientes, em 2 lugares, aí ele consegue cortar isso? Aí você está falando de trabalhar fora do teu ambiente de trabalho. Não. Se deslocar. Eu assim, sei lá, eu tenho uma fábrica aqui que tem uma numa ponta e outra em outra. Então eu tenho que cumprir 8 horas. Eu venho aqui, eu gerencio alguma coisa nessa fábrica e tenho que ir para... não tenho teletransporte, ainda tenho que ter... Na sede da filial. Isso, tem que ter esse deslocamento. Então, como operacionalização dá para cortar esse tempo e falar: não, esse período não é mais... Não, esse período é computado como jornada. Esse é jornada. Se eu estou lá, se eu bato o ponto na sede e por algum motivo alguém me convoca para uma reunião na filial, tá? Eu tenho que atravessar a rua, eu tenho que pegar um carro, uma condução no período da jornada de trabalho. Isso não é horas em itinerário, é diferente. Horas em itinerário é no início da jornada, tá? Ou no final, quando a minha jornada acaba. Então é entre o início e o final. No decorrer da minha jornada de trabalho, é deslocamento normal, natural. Você bateu o ponto às 8 horas, você nem bate o ponto, sai para o teu local lá da filial, trabalha normalmente, quando voltar ao meio-dia, bate de novo para sair.
e volta no horário de almoço. Então isso não vai alterar. Tá? Tudo bem? Só fazendo um levantamento aqui, eu trabalho muito com freelance. Eu posso contratar por hora, sendo diário, semanal, com um período de intervalo que não chama de funcionário, né? Eu tenho que pagar os direitos dele normal, proporcional à hora trabalhada, correto? Em relação a férias, entra alguma coisa? Por exemplo, tem que pagar FGTS proporcional a tudo, em férias. Mas aí eu te devolvo a pergunta. Você quer manter o freelancer como prestador de serviço ou você quer enquadrar eles nesse novo modelo de contrato de trabalho por hora, ou intermitente, ou do teletrabalho? Enquadrando ele no novo. No novo. Chamando ele uma semana, chama 3 dias, no outra semana só de 2, 12. Sim, então nesse caso, é como eu falei para ele, você vai ter que avaliar se isso vai imputar mais custo ou não para sua empresa, e aí você vai enquadrar ele no novo contrato de trabalho com carteira assinada, contrato de trabalho intermitente, com horas definidas. Tá? Agora, se isso houver não eventualidade, ou seja, se você tiver um freelancer que trabalha segunda, quarta e sexta, 12 horas, isso já demonstra não eventualidade. Então eu não recomendaria que você fizesse um contrato de trabalho intermitente, porque o intermitente serve exatamente para eventualidades. Então eu tenho um contrato de trabalho e que eventualmente eu chamo esse pessoal. O exemplo clássico disso é para os organizadores de eventos. Aquelas pessoas que montam estandes, por exemplo. Eu tenho uma feira que é sábado, eu tenho que montar por 24 horas aquela feira para que ela fique pronta no sábado, especificamente. Então esse é um trabalho de contrato intermitente bem específico. Agora o freelancer me preocupa um pouco, porque quando eu falo de freelancer, de alguma forma, ele tem alguma não eventualidade na tua empresa. Então a gente precisa verificar se os requisitos do artigo 3º estão previstos nessa relação, que é a subordinação com relação a ti, a onerosidade com certeza, porque você paga um tipo de um salário, e a não eventualidade, que é o grande ponto dessa história. Ou seja, será que ele trabalha com não eventualidade, ou seja, com recorrência dentro da tua empresa? É segunda, quarta e sexta, ou é a cada 15 dias, mas de alguma forma recorrente? Aí eu diria para você fazer um contrato de trabalho natural, normal. Já que ninguém tem mais opinião. Fica à vontade. Nós temos 10 para conversar, até as 11 horas de... Essa última pergunta, acho que como ninguém se colocou em questionamento, tem mais a ver com um posicionamento que você falou quando falou do FGTS, dos gastos que são imputados ao trabalhador, e aí você colocou um posicionamento falando que eu concordo, né? Ninguém quer se aposentar com INSS, ninguém pensa com isso, mas a pergunta que vem é assim: se você exclui isso e as pessoas têm que trabalhar, têm que ter a sua vida, acaba tendo isso, e elas não se preparam para o futuro, como eu imagino que a grande maioria está preparada, acontece alguma coisa, quem que vai salvá-los, se não for o Estado, dentro da sua visão? Esse é um ponto muito importante. Realmente a tua pergunta é muito boa. Tá? Não é que eu queira acabar com o INSS e acabar com o FGTS. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: eu quero dar a opção. Tá? Eu entendo que o protecionismo exagerado acaba fazendo com que o que acontece aqui no país. Nós temos aí, por exemplo, uma série de pessoas dependentes do Bolsa Família, dependentes de alguma coisa, mas que nunca pensaram em evoluir na sua carreira, em trabalhar, em estudar, em procurar novas alternativas. Eu não estou dizendo que o INSS vai acabar e nem pode. Eu acho que essa é uma regra de segurança prevista, inclusive, na Constituição Federal. Agora, o que eu tenho a entender, e principalmente quando se trata de novas relações, por exemplo, quando a gente fala aqui de startup, esse ambiente aqui, são pessoas mais capacitadas que têm conhecimento de causa e que têm condições de avaliar que o FGTS não é uma grande alternativa de investimento, né? E que esse dinheiro tem que ser investido de alguma outra forma para que ele tenha no futuro uma possibilidade de renda ou alguma coisa nesse sentido. Hoje, você sabe muito bem, previdência privada, se você remunera lá menos do que os 31% do FGTS, você colocar 20%, você vai ter no final muito mais. Então, é essa a grande questão. É dar a opção, é não tornar obrigatória esse pagamento. Agora, claro que o INSS tem que continuar. Hoje de manhã eu estava dando essa palestra internamente ali no Sebrae, e essa discussão surgiu, e é bem nesse sentido, porque
a gente vive uma realidade no Brasil completamente diferente de outros países. Né? Nós temos uma classe proletária muito desprotegida, né? Que não tem gente assim a nível de analfabetismo. Né? Então é óbvio que nessa situação a relação de emprego tem que ser muito bem estabelecida e mantido todos os direitos trabalhistas. Agora, claro, existe outra opção. Né? A gente falou agora recentemente aqui sobre o PJ. Quer dizer, eu dar a opção a uma empresa, uma pessoa que recebe na carteira assinada, vamos dizer, R$2.000, mas eu chegar para ela e dizer assim, ó, você quer sair de carteira assinada? Eu vou te pagar o 31% do INSS para você e vou te dar os 8% do FGTS para você. Você quer fazer isso? E a pessoa de boa fé concordar. Quero. E aí não chegar na Justiça do Trabalho e dizer, não, mas eu tinha vínculo, e agora eu ganhava, ao invés de 2, eu ganhava 5. E aí eu pegar 13º, férias, INSS, de todo o período de contratação. Se eu estabeleço um contrato com alguém que tem conhecimento daquilo que está fazendo, eu não tenho por que invalidar esse contrato. Essa que é a grande questão. O não dever de pagamento agora das horas INT interfere em alguma coisa na responsabilização do empregador pelo acidente sofrido pelo empregado no trajeto até o serviço? Olha, essa é uma questão que eu não vou conseguir te responder sozinho. Tá? Vai depender muito da jurisprudência nesse sentido. Eu te digo que o meu entendimento, e aí o entendimento próprio, né, é de que vai manter a dependência do empregado com o empregador no relação do deslocamento da hora lentinha. Porque acidente do trabalho é uma regra muito específica do Código Civil. E para a Justiça do Trabalho isso serve como jurisprudência. E essa jurisprudência é pacífica, tá? Só para quem não sabe, jurisprudência é o entendimento pacificado dos tribunais a respeito de um tema. Né? Então, nesse caso específico, quando eu falo em deslocamento entre a minha residência e o meu trabalho, o acidente do trabalho continua sendo de responsabilidade da empresa. Agora, é muito discutível, né? Porque quando a gente fala de acidente do trabalho, tem que estar previsto o nexo de causalidade. Ou seja, a empresa agiu de alguma forma a fazer com que aquele acidente fosse causado? Sim ou não? Né? E aí você começa a avaliar uma série de critérios dentro desse acidente. Eu diria para você que nas horas INT ele continua sendo a responsabilidade do empregador. E esse é um outro ponto muito importante. Quando a gente fala de teletrabalho, como é que vai ficar isso? Né? Se a pessoa subiu a escada da sua casa e estava trabalhando no teletrabalho e sofre um acidente, como é que fica? A gente ainda não sabe. Mas eu diria para vocês que fica de responsabilidade do empregador se ele sofreu um acidente dentro da casa dele fazendo teletrabalho. É um risco que nós vamos correr no momento em que nós fizermos o contrato e se ele não for amarrado, a regra é essa. Boa noite. Eu queria saber como que fica agora na parte de contribuição ou não no sindicato, né? Que ficou em aberto isso daí. Depois de um ano, no momento é feito o acerto no sindicato. E agora como que vai ficar? E a segunda pergunta é que essa nova reforma trabalhista ela vai ser apta depois de 11 de novembro, né? Vai ser aplicado em todos os colaboradores ou só os que forem a partir dali contratados? Olha só, essa regra, a partir do dia 11 de novembro, ela tem algumas aplicações imediatas, tá? Seja para os contratos já vigentes, seja para os contratos que ainda estão por vir. Agora, é claro, existem muitas regras de transição sobre isso. Um exemplo disso, vou dar um exemplo para você entender. Terceirização. Nós vamos dizer que nós já tenhamos na nossa empresa uma terceirização de atividade fim, já contratada. Será que eu vou ter que rescindir esse contrato porque na regra anterior ela era ilegal e agora eu vou refazer o contrato de terceirização para que ele se torne legal? Na minha concepção, não. Isso é uma regra de transição. Então, a partir do momento que a legislação altera para beneficiar aquela regra, ela passa a ter vigência e validade e eficácia. E eu não posso mais pleitear algo que já não existe mais. Tá?
Tá? Não é que nem a regra de direito penal que retroage no tempo. Tá? A regra trabalhista não faz isso. E com relação à contribuição, ela passa a não ser mais obrigatória. Então, se eu tenho uma previsão em acordo coletivo com uma regra de obrigatoriedade, mais uma regra de transição, essa norma cai. E aí os sindicatos passam a ter que negociá-la novamente. Então, todas as regras, a partir do dia 11 de novembro, sobre a contribuição obrigatória, passam a não ter mais eficácia. Aí o acerto no sindicato, que depois de um ano... Que Você fala da rescisão. Da rescisão, que era no sindicato, agora passa a ser na empresa? Sim, você faz em 3 partes. Você não tem mais a presença do sindicato. Não tem mais a obrigatoriedade de homologar a rescisão do contrato de trabalho no sindicato. Você pode fazer isso em 3 partes. Seu contador faz a rescisão, entrega para o seu empregado, ele assina, você paga as verbas e acabou. Assim como antes de um ano, exatamente. A mesma regra. Testemunha, tudo mais, ele assina e acabou. Tá? Mais alguém? Gente, eu quero muito agradecer a oportunidade de apresentar essa palestra. Aqui estão todos os meus contatos, tá? Entre em contato para a gente discutir, para a gente debater o assunto. Eu tenho um e-book que nós fizemos lá em Santa Catarina a respeito desse tema. Posso também entregar para vocês essa apresentação. Me solicitem, por favor, por e-mail, tá? E quero dizer que a gente está à disposição para poder esclarecer mais dúvidas, discutir, debater. E quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Estamos à disposição. Um abraço. Boa noite.